Queridos amigos, web espectadores aqui do nosso programa com muita democracia para você. Queridos amigos, queridas amigas, web espectadores. Bom, hoje eu quero conversar com vocês um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Bom, de fato, eu sou candidata à presidência do Brasil, sim. Está confirmado. Só que eu não posso falar, não tenho autorização de falar o partido. Está tudo mantido em segredo. É assim que precisa ser. Por quê? Porque nós precisamos mudar o Brasil. Nós precisamos inovar o Brasil. E isso só vai acontecer, essa ordem, esse progresso aqui dessa bandeira, só vai acontecer se cada um de nós fazer a sua parte, sim, e reinventar a sociedade. Não existe outro caminho. Nós precisamos sair dessa mesmice, sair dessa alienação. A política desse país nunca esteve tão pobre de ideias, de projetos. E nós precisamos fazer agora, cada um a sua parte. E é a sociedade que precisa fazer isso. É a sociedade que precisa acabar com a corrupção. É a sociedade que precisa se mobilizar. Eu vou conversar com vocês agora. Vamos ter uma conversa séria. Deixa eu sentar aqui no meu banquinho para a gente conversar na boa. Queridos amigos web espectadores, olha, deixa eu falar para vocês. Eu tenho propostas e projetos extraordinários para o Brasil, sem me faltar a devida modéstia. Eu vou explicar por quê. Há 20 anos que eu faço jornalismo em relação à cultura do país, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pela arte. Eu faço todos os tipos de arte. Eu canto, eu danço, eu danço balé clássico, sapateado, sou atriz, eu faço um montão de coisa. Mas eu também mas o meu foco mesmo, eu sou uma intelectual. E devido a esses plágios, essas roubalheiras, tudo que aconteceu com as minhas obras, isso me levou de encontro à política. Aliás, eu já venho fazendo política há muitos anos no Brasil, sem me dar conta exatamente isso. Porque o que é administrar um país? Administrar um país é como administrar um marketing de uma empresa, por exemplo, o Lidador. Quantos e quantos anos o Lidador prosperou, cresceu, eu estive na frente do marketing. Eu mandava e desmandava do marketing do Lidador. Óbvio, sempre com a presença e a interação do proprietário do Lidador, que é o presidente do Lidador, o senhor Joaquim Cabral Guedes. E ali eu aprendi como é que se administra uma empresa, como é que se administra um país, como é que se cresce. Exatamente isso. Então é o seguinte, eu quero ser bem breve com vocês. Eu tenho projetos extraordinários, porque eu sempre convivi com o meio acadêmico aqui no Rio de Janeiro. E sempre convivi com políticos e com pessoas inteligentíssimas. E a gente sempre viu o Brasil, conviveu com tudo, com todos os presidentes que já passaram por esse país e que nada fizeram de relevante. Exatamente isso. Eu quero fazer o que eles nunca fizeram. E olha, é tão simples de fazer, gente, mas é muito simples. Olha só, olha o que eu vou fazer, olha o que eu pretendo fazer. As minhas propostas de governo são extraordinárias, sem me faltar devido à modéstia. Por que que são? Porque eu sei que dá para fazer, eu sei que é possível fazer. Agora veja bem, eu preciso que você escolha, exatamente, eu preciso que você escolha a ordem e o progresso desse país, porque do jeito que tá, não dá mais, não dá mais. Nós estamos taxados lá fora, não de progresso, de idiotice, e nós precisamos sair dessa idiotice. Eu acho... olha só, veja só, não quero ofender ninguém aqui, mas é o meu ponto de vista. Eu, Leda Prado, eu intelectual, eu pensadora, sabe o que eu penso de todos? Idiotice.
Eu acho que todos nós estamos nessa idiotice. É verdade, eu penso isso, gente. Eu observo, eu vejo isso. Eu chego nas instituições públicas, públicas desse país, eu vejo o marasmo das pessoas, aquilo me irrita. Eu vejo o jeito que as pessoas estão vestidas. Olha, é uma coisa impressionante. Essa semana eu estive numa instituição pública, eu vi uma moça vestida como se ela estivesse dentro da casa dela, sabe? E aí eu fiquei observando, porque a roupa dela me chamou tanta atenção, ela dentro de uma repartição pública, eu não vou dizer qual é a repartição pública, né? Mas olha, eu fiquei impressionada do comportamento dela. Ela estava muito à vontade, como se estivesse dentro de casa, sabe? Com uma blusinha muito de alcinha, assim como se estivesse, sabe? Dentro de casa. Então, sabe o que falta fazer nesse país? É colocar ordem nesse país. Ordem no sentido, gente, de comunicação, no sentido de respeito, no sentido de moral, no sentido de presença, exatamente, no sentido de elegância. É isso que a gente está precisando, porque olha, não dá mais para... Tá muito difícil a gente conviver com pessoas que não sabem escrever o nome, com pessoas que não sabem falar, com pessoas que não sabem se comunicar, sabe? Porque a falta de conhecimento, a falta de cultura, a falta de estudar leva as pessoas à ignorância. E aí quando eu me choco quando eu vejo uma pessoa, eu fico chocada, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ver essas cenas, mas essas cenas estão ocorrendo no Rio de Janeiro, e o mais grave disso tudo não é nos lugares pobres, não, gente. É nos lugares aonde está exatamente, são servidores da própria elite. É isso que eu fico assim, digo, meu Deus do céu. Então veja só, queridos amigos, a minha proposta de governo, olha, eu desenvolvi 2 projetos com homens de letras, homens sábios na Academia Brasileira de Letras. Um foi com Antônio Olinto e o outro eu não posso falar. Bom, o que mais? Eu tenho várias ideias e vários projetos. O que eu vou fazer pelo Brasil? Bom, começando pela saúde. Olha a minha ideia na saúde. Na saúde, eu vou fazer o seguinte: hospital público para todos os políticos. Exatamente. É proibido o político ir para hospital. Vai ser o mesmo hospital, os mesmos médicos, os mesmos serviços públicos SUS. Os políticos vão frequentar como é nos Estados Unidos. O Obama, ele vai num hospital público, então não tem essa que o político tem que ir para o melhor hospital, nada disso. Ele vai para o mesmo hospital que nós vamos, nós eleitores. Então essa é uma parte do meu projeto. Outra, eu vou colocar escolas, o hino nacional em todas as escolas. Eu vou melhorar as escolas, eu vou colocar muita educação, muita arte, muita dança, muita música, muita coisa legal nas escolas públicas. Outra coisa, eu vou colocar nos presídios, eu vou para as pessoas se recuperarem, para as pessoas que erraram, para os brasileiros que erraram e que estão lá cumprindo a sua pena. Eu vou colocar arte e vou colocar horta para eles plantar, para eles produzirem, vou construir cadeias mais humanas. Exatamente isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Não vou deixar enjaulado lá o preso, não. O preso fica enjaulado, mas ele vai plantar, ele vai colher, ele vai trabalhar, ele vai produzir o seu próprio alimento, a sua horta, o seu pão, a sua comida e por aí vai. E colocar muita arte para o povo, porque nós só vamos salvar esse país se a gente fizer educação, mas uma educação de massa, uma educação da pesada. Eu vou criar um imposto. Este imposto aqui vai ser um imposto para as pessoas ricas, e eu vou pegar o dinheiro desse imposto. E o que eu vou fazer com esse dinheiro desse imposto? Eu vou exatamente pagar os professores, vou investir na educação. Outra coisa, os salários dos políticos eu vou congelar, exatamente, não vão ter aumento não, e vou diminuir as mordomias também, porque se nós fizermos uma economia e partindo essa economia
exatamente na parte também de uma máquina. Minha máquina vai ser uma máquina que vai ser enxugada, não vai ter 40 ministérios. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo isso. Eu jamais faria isso. Eu enxugaria a máquina. Então eu vou ter um governo com uma máquina enxuta. Agora, nós precisamos, o que falta nesse país, falta exatamente, sabe, é a gente conversar sobre política, é o nosso país, gente, é a nossa casa, e nós precisamos arrumar essa casa. Agora, toda a sociedade precisa participar, precisamos cada um de nós fazer a sua parte, exatamente isso. Olha, eu vou voltar no outro bloco para a gente conversar mais sobre este assunto, como eu vou fazer uma belíssima política, como eu vou fazer um belíssimo governo, como eu vou colocar ordem e progresso, sim, nessa pátria amada, nessa terra linda. Não sai daí.